Do alto da roda gigante de BC, eu recebo pessoas com diferentes ideias, profissões e personalidades. E é justamente isso que torna cada episódio único. Hoje o papo vai ser sobre autenticidade e padrão. Tudo sem rótulos. Pode subir comigo, com a Melissa, com a Laís e com a Aurora, né? Vamos falar daqui a pouquinho. Meninas, bom dia. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, pelo dispor esse tempo para vir aqui dar uma volta comigo na roda gigante e apreciar essa vista linda. Então, sejam bem-vindas. Fala um pouquinho da sua profissão, depois a Melissa fala um pouquinho da sua profissão. Obrigada pelo convite, nós que agradecemos, é uma honra estar aqui com você, que fala com tantas pessoas, com tantas mulheres. Esse tema maravilhoso que também tem tudo a ver com uma Sem Rótulo. Eu sou Laís Miranda, cofundadora da Sem Rótulo, junto da Melissa. Trabalho com mulheres, com homens, que também desejam estar na sua melhor versão, se cuidar, e é um dos motivos que fez arder no coração a vontade de criar a Sem Rótulo. Eu sou Melissa, sou nutricionista, mas também sou especialista em branding há muitos anos, então esse papo de autenticidade, né, tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. E conheci a Laís nessa trajetória, onde a gente faz essa paixão por se cuidar e ao mesmo tempo entender que hoje a gente precisa ser prática com a rotina agitada, né, somos empresárias, estamos sempre na ativa, e a gente falou assim, não, vamos desmistificar o que é esse skincare, porque todos precisam do skincare. E aí foi onde a gente se conectou para começar Sem Rótulo. Maravilha. Bom, a primeira coisa que eu preciso saber é esse nome, né? Então, o original, de onde surgiu o nome Sem Rótulo. A história da criação do nome, ela é algo que Deus colocou em nossos corações, algo que a gente buscava, a gente preza muito por verdade e por transparência. Eu e a Melissa estávamos debatendo sobre como seria o nome, e aí a Melissa contou sobre a história de um sonho. Eu vou deixar a Mel falar um pouquinho sobre o sonho que ela teve, e aí o que vem na nossa mente do porquê do Sem Rótulo. A gente estava num estudo constante a respeito desse universo do skincare, do autocuidado, mas principalmente do que as marcas vinham trazendo. E a gente percebeu que as marcas, numa grande maioria, né, não generalizando, mas elas contavam boas histórias, mas as pessoas de fato não sabiam o que estavam consumindo. Isso começou a nos gerar uma provocação, e lendo sobre os estudos, sobre os produtos, a gente falou, nossa, não está escancarado. As pessoas vão lá e compram marca XYZ, mas elas não sabem o que elas estão consumindo. E eu, como nutricionista, a gente tem uma preocupação muito grande, porque eu vou estar comendo o alimento certo, né, ingerindo, mas eu vou passar um produto que ele vai ser tóxico para mim, ou que ele vai me gerar até uma mudança hormonal lá na frente, desencadear algo que eu não estou imaginando. E aí, desse bate-papo, e aí, idas e vindas e conversas, eu tive um sonho, onde entrava no mercado e tava tudo branquinho, não tinha rótulo nenhum. E eu fui contar para a Laís, eu falei, Laís, a gente começou da nossa reunião, eu tive um sonho em que a gente entrava no mercado, era tudo branco. E a gente não tinha como escolher por a marca XY, eu tinha que ler o rótulo. Era tudo sem rótulo. Aí a Laís olhou pra mim, é isso. Aí eu parei, né, de bem, isso que é esse o nome da nossa marca, só ser sem o rótulo. Gente, é sensacional, porque ele dá toda essa história que você conta, mas dá essa questão também que a beleza, o cuidado com a beleza, tem cercado de muitos rótulos, né? De futilidade, vaidade, padrões. E aí, quando você vem com essa questão do sem rótulo, tem essa questão, vocês colocaram isso e em prol também dessa questão do não termos fotos mulheres jovens, mais velhas, maduras. Foi muito uma provocação para as pessoas até lerem um rótulo, né? Foi muito mais uma questão assim, não... prestem atenção naquilo que vocês estão consumindo, né? Não importa a marca. E é uma ironia, porque eu também trabalho com marcas, né? Do branding também, mas justamente porque as pessoas precisam entender que elas são marcas. Eu sou uma marca, né? Patrícia é uma marca, Laís é uma marca. Se somos marcas, nós estamos passando mensagem para as pessoas. E aí, nisso nos produtos também. Provocar as pessoas a lerem mais, né? Você levantou uma questão sobre o que a gente passa na pele, né? A maioria hoje já tem uma ideia muito grande sobre alimentação, sobre hidratação, de dentro para fora. Mas de fora para dentro, eu confesso, eu nunca leio os rótulos do que eu estou passando no meu rosto, do que eu estou usando no meu cabelo. Agora, as minhas filhas fazem esse papel para mim, mas eu nunca me preocupei. No entanto, hoje a gente sabe que tem alguns produtos que a indústria da beleza coloca no hidratante, no shampoo,
que causam muito mal. Essa questão hormonal que você citou, o que você pode falar para o meu público para elas ficarem atentas na hora de comprar um hidratante, um simples hidratante para o rosto? É porque tem químicos dentro do produto que eles são utilizados como ingredientes para substituir outros ingredientes, porque eles são mais baratos, né? E acabam, nem todos não necessariamente são mais baratos, mas eles ajudam numa performance, né? Isso falando de ingrediente no modo geral. Só que alguns ingredientes, eles acabam sendo agressivos para nossa saúde, como os disruptores endócrinos. Os disruptores endócrinos, eles são ali, a gente encontra os parabenos, os fitalatos, então são produtos que a gente tem que dar uma ida no rótulo para a gente descobrir. Hoje é muito mais fácil, né? Tá lá, sem parabenos, sem petrolatos, sem fitalatos, é mais fácil da gente localizar. Porque o que acontece? A gente, vou falar até das adolescentes, a gente está passando produtos, a gente vê crianças se tornando, né, mulheres muito rápido, adolescentes se tornando mulheres, por conta do quê? Não sabe. Né? Claro que a alimentação influencia, mas o que você está fazendo na pele também influencia. E você está ocasionando uma alteração hormonal. Só que não é somente, ai, Melissa, mas é só, né, um protetor que eu uso, mas é só um creme numa hora do dia. Mas não é só isso. É o creme, é algo que eu estou passando no cabelo, é todos os dias, são várias camadas que eu estou passando, às vezes não só de um produto, mas de vários produtos. A alimentação também acaba ocasionando e outros N fatores. Então, eu estou colaborando para piorar com essa situação. Por isso que a gente traz esse alerta, né? E tem que pensar também que não é só um dia, né? Você passa a soma, né? Diariamente passando esses produtos na sua pele, às vezes por anos. Uma mulher madura, por exemplo, que eu trabalho com mulheres na menopausa, mulheres no climatério, que já estão sofrendo horrores com essas oscilações hormonais, que elas têm que ficar atentas na hora de escolher o protetor solar, o hidratante, o shampoo, que não pode ter naquele rótulo para que ela não tenha alterações hormonais. Perfeito. É uma forma bem fácil, a gente sempre tem que começar a ler qualquer produto, né? Seja na alimentação, para a pele, para o cabelo, tudo aquilo que a gente vai escolher ingerir, colocar na prateleira da nossa casa, usar todos os dias, começar a lista de ingredientes. Então, os ingredientes do começo são os que têm mais quantidade naquele produto. Então, se atentar logo ali. A gente precisa escolher produtos sem petrolatos, sem parabenos, sem fitalatos, sem corantes artificiais. Essas coisas vão causar os malefícios não só para estética da pele, mas principalmente para a nossa saúde como um todo. Então, saber escolher aquilo que você está usando, como a gente comentou. Aquilo ali colocado diariamente, sim, no futuro vai ter um prejuízo grande e a gente não quer. E hoje em dia, graças a Deus, a gente tem como optar por produtos de extrema qualidade, excelentes e que não possuem esses ativos. A ideia da nossa sintonia minha e da Melissa foi incrível desde o começo, que a gente sempre soube aquilo que a gente queria para nossa marca e principalmente aquilo que a gente não queria. Então, quando a gente foi criar o nosso produto, a gente já falou, olha, a gente não quer isso, e fez a lista de ingredientes. Agora vamos colocar o que a gente quer. Na vivência do consultório, os meus pacientes também, a maioria, né, acima de 40 anos, 50, 60, 70, a gente sabe o que faz dentro de uma pele e o que não faz. Então, dali já foi um ponto de partida dos nossos estudos, enfim, de todos os cursos, o que a gente queria para o nosso produto. Então, ali a gente começou a colocar. Por isso que, na verdade, o slogan da Sem Rótulo é o que está dentro é o que importa. A gente tem que saber aquilo que a gente está escolhendo para a nossa saúde, para a nossa vida diariamente. Maravilha. Meninas, e nesse momento assim que eu falo, né, sobre autenticidade versus padrão, onde você começa o autocuidado da mulher e onde começa a pressão estética? Vocês conseguem perceber onde uma mulher está realmente preocupada, até onde vai o autocuidado e até onde vai essa pressão estética de querer parecer mais jovem, querer parecer o filtro do Instagram, querer parecer a blogueira perfeita? A gente até falou sobre isso semana passada, né? Que pele perfeita, pele perfeita não existe, isso é filtro de Instagram. E não é isso que a gente prega também na Seisona. Somos mulheres reais, somos mulheres que temos as nossas altos e baixos, enfim, como qualquer pessoa. Então a gente consegue dizer que o autocuidado ele não é um luxo. Sim, algo que deve estar na nossa rotina, algo que seja leve, algo que seja prático. Então, sem colocar padrões, sem dizer a pele daquela blogueira é desse jeito, que a famosa é assim, a foto editada, a gente tem que viver com aquilo que aceitar, sim, os nossos defeitos. Eu trabalho por pele há muitos anos e claro que eu não digo que minha pele é boa, tenho uma alimentação saudável, tomo bastante água, uso os produtos
uso protetor solar por anos, há muito tempo, mas tem um mancha sim também. Também tenho, às vezes, um dia de ter uma pele um pouco mais oleosa, então nada, uma pele perfeita ela não existe, isso é filtro. A gente tem que saber distinguir isso para também não ficar bitolada em dizer, a pessoa tem a pele assim, eu não tenho, então já não vou nem cuidar. Ou seja, é o processo, né? Tem que ter prazer no processo de se cuidar, né? E não fazer uma coisa por pressão, porque é obrigável a fazer. Não, tem que ser algo leve e saudável, né? Senão a gente acaba não fazendo. E já que a marca de vocês tem essa pegada, né? Existe nome sem rótulos, que rótulos cada uma de vocês teve que se desfazer, tirar o rótulo para chegar como essa empreendedora hoje, mulheres independentes, mulheres que estão inspirando outras mulheres. Quais foram os rótulos que vocês tiraram de vocês mesmos? Bom, eu como eu trabalho com marcas há mais de 15 anos, algo que eu sempre deixei foi muito claro para mim mesmo, porque nós como mulheres, a gente está sempre se exigindo, né? Ainda mais no mercado de trabalho, e a gente parece que tem que se provar. E quando a gente entende que nós somos marcas de fato, a gente percebe que eu tenho a minha identidade própria, né? Eu tenho a minha identidade, cada um tem sua identidade, e isso por si só já é um desafio, né? A gente falando um pouquinho antes de como fazer essa autenticidade e ao mesmo tempo parar de olhar para tudo que está acontecendo, né? De se comparar. E eu vejo que cada vez mais você ser autêntico e você ser você mesmo é o que importa. É tanto que você vê que as pessoas de notoriedade são aquelas que realmente são elas mesmas. Então eu vejo que o rótulo que todos nós, né, temos que tirar e algo que já foi muitos anos trabalhado comigo, assim, eu tenho que ser eu sou uma marca e onde eu me encontrar, com quem eu me conectar, eu tenho que deixar essa marca também. Seja ela uma marca, né, que às vezes a gente fala de marca, a gente sempre pensa, nossa, em televisão, em sucesso, em grandes palcos, mas não, é a gente entender que quando eu tô passando na rua, eu tô deixando a minha marca, minha mensagem para alguém. A forma de eu dar um oi, eu tô deixando uma mensagem para alguém. Então, esse é um rótulo que a gente foi quebrando, né, onde a gente se conecta também. Eu e a Melissa, a gente sempre trouxe essa essência verdadeira. Eu acredito que a Sem Rótulo por si só já é a nossa cara, que é tudo que a gente vive e viveu por muitos anos. A Melissa com a rotina dela, eu com a minha. Então não teve algo assim que eu tive que tirar para me encaixar. Inclusive, ano passado, uma moça que me seguia no Instagram há muito tempo disse, Laís, não precisa nem dizer que você é proprietária, que você é cofundadora. Tem tudo a ver com a marca. Tudo aquilo que tu falou no Instagram a vida inteira, você conseguiu revelar na Sem Rótulo. E é uma verdade, o meu estilo de vida, aquilo que eu gosto, aquilo que eu falei a vida inteira para as minhas pacientes, em buscar você estar na sua melhor versão, né, sem se comparar, mas ter o discernimento de estar ali se cuidando, de promover esse autocuidado, de passar isso para as pessoas de sua volta. Algo que a gente conversava muito, né? Não adianta eu querer vender algo que eu não sou. E isso foi algo muito claro para nós. A gente já se cuidava, a gente já cuidava da alimentação, a gente já tinha uma rotina de esportiva, né? De treinar também. E a parte do skincare, algo que a gente tem que revelar aqui também para vocês, porque não é para ser complexo. Tudo que é complexo a gente não fala, Pulsar. Eu e a Laís, a gente não gostava de skincare. A gente falava assim, as duas doidas criaram uma marca, elas não gostam de skincare. Não, porque a gente criou justamente para quem não gosta, mas é necessário. Então a gente precisa passar um protetor solar, eu preciso passar um hidratante. Vocês já eram amigas há muito tempo, então. Como é que vocês se conectaram? Porque, assim, uma sociedade, montar algo como amigas, é desafiador. Colocar amizade dentro. Quando não são amigas, é desafiador, mas aí a amizade surge. A Carlos acredita que Deus prepara o tempo certo para tudo e une propósitos e não pessoas, né? Então, com certeza, foi Deus que preparou o dia que a gente se encontrou. Recebi indicação da empresa da Melissa. Tem que fazer. Eu estava criando a identidade visual do consultório. Tem isso que fazer com a empresa tal, que é excelente, é melhor de uma hora de sair. Então, é ela que eu quero. Sempre gostei de excelência em tudo que eu me propus em fazer. E aí, conheci a Melissa. E aí, nessa jornada do consultório, inclusive, eu já tinha uma marca de cosméticos, mas levava o meu nome. Frente de outra Laís Tais, na época. E eu não queria levar meu nome, eu queria realmente algo que pudesse atingir os 5 continentes. E aí, e aí Deus preparou esse dia e apareceu a Melissa. Eu falei, Melissa, inclusive, eu tenho uma ideia de uma marca de cosméticos. Se tu souber de algum sócio investidor, alguém que queira abraçar. Ela foi para casa, pensou, conversou com o marido dela, daqui a um tempo ela veio,
aquela tua ideia lá, a gente pode conversar, você pode. E aí, a partir daquele dia, há praticamente 5 anos já, agora, mês que vem, vai fazer 5 anos que a gente tem essa conexão. E aí, criamos uma amizade linda, além da sociedade, da gente se sente irmãs, né, Mel? Então, a amizade veio de presente. Sim, além desse feminino, né? Que eu vejo assim que na sociedade do trabalho, às vezes vem primeiro a amizade, no caso de vocês vem primeiro o trabalho, primeiro a sociedade, mas a mulher, ela se une, né? Elas viram realmente irmãs, muito amigas, né? Começam a trabalhar juntas. Eu acho que isso é tão do universo feminino. Não consegue mais, chega um momento que a gente não separa mais a sócia da amiga e irmã, né? Vira uma grande. Vocês duas têm hoje essa parceria de sabe? A gente tem os nossos momentos juntos da marca, os nossos momentos juntos fora a marca, né? E aí vemos nossos esposos também, se conectaram e estamos juntos aí também. E para falar na marca, qual que é hoje o propósito da marca? Qual é o objetivo dela? Como vocês veem esse encontro daqui 2, 5 anos? Você falou aí, sem contingência. E como é que raiz hoje esse projeto? Assim, acreditamos que para tudo tem o seu tempo, né, o seu momento. A gente precisa entregar essa verdade, essa transparência, não só para o pessoal aqui do Brasil, do Sul, mas sim para todos, realmente para todos os continentes. Porque, como a Melissa falou, ela trabalha com marcas, ela estava realmente cansada de ver muita marca de mentira, poucas marcas de verdade. E a gente sabe que no mundo inteiro existem marcas que, infelizmente, às vezes entregam só uma embalagem bonita, só o nome chique, o nome difícil de falar, mas que o que está dentro não é aquilo que a pessoa que comprou deveria estar usando, passando na pele, o cabelo, se alimentando e ingerindo como líquido, enfim. Então a gente tem como missão de poder levar essa verdade para todas as pessoas, né, desse mundo, ter a oportunidade de estar com um produto bom, eficaz e sabendo que não é só por estética, mas principalmente por saúde. Então estamos aí caminhando, nosso produto ele é vendido no Brasil inteiro, temos projetos também para fora do Brasil. Delícia, tudo vai acontecer. E hoje é uma online, apenas a gente consegue adquirir o produto através do site, mas já tem alguns pontos de revenda pelo Brasil. Sim, o nosso foco é o e-commerce, né? Que a gente consegue atingir o Brasil inteiro. Hoje, com logística, entrega rápida e 24 horas, o dia já está nas mãos das pessoas. Mas nós temos pontos, sim, de vendas aqui em Balneário Camboriú, alguns salões de beleza, muitas clínicas de estética, da harmonização, não só em Balneário, mas também em outros lugares. Então, a gente tem bastante ponto de... Às vezes a pessoa daqui não quer pagar o frete, não quer esperar, quer dar um presente do dia, que surgiu alguma coisa. A gente tem, então, lá no nosso site, no nosso Instagram, a gente tem essa informação também dos pontos de entrega em Balneário. Por falar em clínica, já vou fazer uma propaganda aqui. Você falou em clínicas de estética. De repente, em outras cidades que algumas profissionais queiram fazer uma parceria para dentro, está usando o produto nos procedimentos dela dentro da clínica e revendendo para os seus clientes, é possível fazer essa parceria. É possível. A gente tem doutoras do Brasil inteiro que revendem. A gente tem um expositor lindíssimo, branquinho, minimalista, que combina em todos os espaços. Então, essas dentistas, essas doutoras dermatologistas, pessoas biomédicas, estéticas, elas vendem também. Que elas fazem o procedimento, elas precisam que as pacientes dão continuidade aos cuidados. Então, elas já têm ali para entregar um produto que elas confiam, que gostam, e a paciente já cuida. Porque o procedimento de beleza, né, qualquer procedimento, harmonização, box, peeling, qualquer procedimento que faça na clínica, é como na minha área, né, como atividade física. Você vai lá, treina comigo 1 hora, se você não der a manutenção, com alimentação, com sono, com uma vida mais ativa, aquela 1 hora que foi feita comigo ali, então ela vai valer muito, não vai resolver muito. Então o procedimento é a mesma coisa, né? A gente tem que ter uma manutenção, não adianta ir lá fazer uma harmonização, botox e acabou. Eu sou a prova viva, eu trabalho com isso há anos e o meu marido fala, né? A gente faz cirurgia estética, faz botox, procedimentos mais invasivos, menos invasivos, e ele sempre fala, não adianta eu te deixar perfeita se você não fizer o básico, que é tomar água e usar protetor solar. Então, a melhor tecnologia de gerenciar o envelhecimento é o protetor solar. Então, pode fazer cirurgia, botox, tratar a pele, pode fazer o que for, mas se não fizer o básico, protetor solar. Veja só, eu uso protetor solar, eu falo para eu tenho uma querida de 29, uma de 27.
E elas, eu falo isso para elas, protetor solar. Faça chuva, faça sol. Eu não usei há anos, eu estou com 51 anos. Estou zero procedimento hoje, mas protetor solar a vida inteira. No entanto, o protetor solar, a polêmica que hoje eu vejo pessoas falando para não usar o protetor solar, porque ele não vai deixar os raios você benéficos do sol passar pela pele, a tal da vitamina D. Doutoras, moças, meus amores da Sembol, explica para a pessoas, de uma vez por todas, a importância do protetor e esse mito de que eu tenho visto muita gente abandonar o uso do protetor solar por conta dessas questões. Ah, não, é o protetor que dá câncer, é o protetor que prejudica, é o protetor que não deixa a gente absorver as vitaminas boas dos raios solares. É que é um conjunto de coisas, né, das pessoas leigas. As pessoas tendem a ser generalistas, né? Elas generalizam tudo e isso é um perigo. Porque sim, existem protetores que têm químicos que são agressivos. Fato, né? Inclusive falamos sobre isso ou poucos. Porém, a gente sabe que o mundo também mudou, né? Os raios solares, a forma como hoje a gente absorve o sol é diferente de anos atrás, né? A gente sabe das camadas aí da nossa Terra e muito acaba sendo agressivo também, mas são períodos do dia, né? Existe um período inicial do dia que eu posso ficar ali os primeiros 10, 15 minutos e no máximo até 10 horas da manhã, 10 a 15 minutos, absorvendo o sol. Mas imagina eu o dia inteiro absorvendo o sol na minha pele. E não somente o sol. Existe também a importância de a gente pensar no VA também que está ali, no VB, né? Que é o fator da iluminação também, que a gente vai estar pegando iluminação no dia do nosso celular. Onde a gente mais fica hoje? É mais no celular que exposto ao sol. O celular, do computador. Então, essa luz visível, a gente também precisa se preocupar com ela. Então, não é somente o protetor solar, é a proteção em si da iluminação, desses raios mais fortes e da iluminação que a gente fica nos ambientes. Então, é um conjunto de coisas. A gente é muito clara nesse sentido, a gente não gosta de generalizar. Não, generalização não existe, que a gente tem que ter cautelas para o período que a gente vai utilizar ou não, mas temos que sim usar protetor. Imagina, ao longo do dia inteiro nós estamos aqui sendo expostos, já passou, às vezes até se tá o ambiente onde a gente está passando, o sol quando bate aqui está batendo muito mais forte do que se eu tivesse, né, ali fora. Por quê? Passasse ali o vidro. Então a gente tem que ter essa cautela também. E outra, eu posso também tomar esses 15 minutos de sol para ter esse benefício. Se isso não necessariamente no rosto, eu posso passar também os braços, eu pego até o dia inteiro. Mas eu posso proteger porque eu sou aquela que eu abro o olho, a primeira coisa que eu faço é lavar o rosto e passar protetor solar. E faço protetor solar na hora do almoço também. E para mim já não importa se está chovendo, se eu vou sair, se não vou sair. Uma coisa é uma exceção, onde a gente vai ficar lá 15 minutinhos só para absorver, né, a vitamina, mas é 10 minutinhos, não o dia inteiro você é exposto ao sol, né? E a luz do celular, o que defende essa luz que fica o dia todo no nosso rosto? Ela também é nociva para as linhas de desviação? Sim. Sim, até mesmo pela saúde, né? A gente fala muito de estética, mas a nossa preocupação sempre é a saúde. Então, as manchinhas, elas vêm ali já para sinalizar que algo já está mudando, que algo está diferente. Então, muita gente trabalha o dia inteiro com o celular, trabalha o dia inteiro com a tela do computador, ou mesmo sem o celular, sem a tela, como a Melissa falou, no ambiente fechado, faça chuva, faça sol, vai ter raios ali. Então, os raios das luzes também, de fluorescentes, enfim. A gente sabe que hoje tem luzes menos nocivas, mas no geral assim prejudicam. Então vão sim afetar a produção de colágeno, vão sim causar as manchinhas, as ruguinhas finas. Então é inegociável o uso do protetor solar. E aí ele tem que ter esse proteção contra a luz visível aí também, né? Que é a PPD dele. Isso, é muito importante a gente avaliar não só o FPS do protetor solar quando a gente compra. A gente tem que ver o PPD. Então ele tem que ser no mínimo 1/3 do fator. Por exemplo, o nosso protetor, por exemplo, o protetor sem cor nosso, ele já tem um fator altíssimo de proteção. O FPS dele é 80, certo? E o PPD dele é 50. O FPVA dele é 50. Muito mais alto do que, mais do que o dobro, que bloqueia raios diferentes são 2 tipos de raios que eles devem bloquear. Exatamente. E a Anvisa pede que seja pelo menos 1/3. O nosso é mais do que o dobro. Então não adianta só olhar o fator de proteção é 80, 50, 60, não. Tem que olhar também esse. E é uma informação menorzinha,
Por isso que a gente fala tanto da importância de ler rótulos. Por isso, né, dá sem rótulo. E pra gente o que importa é o que está lá nas letrinhas miúdas dos frascos. Então, olhar as informações, pra gente recapitular, né? Olhar o fator de proteção precisa ser alto, olhar se o PPD está adequado, olhar se não vai ter ingredientes que vão ser maléficos, como petrolatos, parabenos, ftalatos, olhar se não vai ter corante artificial que vai estar ali prejudicando a sua pele. Essa parte, então, do protetor solar, para ficar claro para mim. E assim, a gente vê lá, filtro de proteção, fator 15, 30, tá bem grandão, né? 15, 80 de proteção. E a outra informação, então, que é o PPD, exato. Eu tenho que ver no meu rótulo que ele é pelo menos um terço. um terço do fator de proteção. Exemplo, se nós temos ali 50, fator de proteção 50. A gente vê lá, 50. Então, embaixo, um terço de 50 tem que ter, está mínimo. Agora eu vou prestar atenção nisso, Cânica. Por isso que às vezes você eu uso protetor solar todo dia, mas uso o fator 30, gente, é muito baixo. Eu uso 50, já começa a melhorar. Isso também é uma questão que eu já ouvi teorias das pessoas. Não faz diferença. Não faz diferença se é 30. A partir de 30 é tudo igual. Né, já ouvi, a partir de 30 e 50 é tudo igual. O que vai fazer diferença é você reaplicar. Mito ou verdade? É mito. A gente precisa escolher fatores mais altos de proteção, principalmente na região do rosto, do pescoço e do dorso das mãos, que é uma pele mais fina, mais flexível, pouco nutrida, diferente da pele do nosso corpo. Então, a gente precisa, sim, escolher um fator alto de proteção para que realmente, e com certeza, a reaplicação ela é fundamental. O nosso protetor, ele é resistente à água, resistente ao suor, então pode jogar beach tênis, pode jogar futebol, pode ir para natação, pode escorrer suor na academia, no crossfit, ele não vai escorrer, entende? Ele é resistente à água e ao suor. Mas a gente sabe que todos os estudos nos mostram que a gente precisa fazer a reaplicação dele. Então, reaplicar. Claro que às vezes a cada 2 horas, a cada 3 horas fica um pouco fora, assim, da rotina de todo mundo. Sim. Mas pelo menos, como você disse, aplicar logo pela manhã, aplicar ali na hora do almoço. Se eu tenho costume muito de colocar a mão no rosto, né? Porque daí é onde a gente está removendo o produto. Não depende do hábito mesmo da pessoa. E no caso das mulheres que gostam de se maquiar, passo protetor, às vezes nem sempre o protetor por cor consegue bater a cor certinha da mulher. Então passo um protetor e depois eu quero passar a base. E depois o pó, a maquiagem, tranquilo. Aí por isso a Sem Rótulo já criou um bastão que ele é 5 em 1. Hoje ele tem tudo isso. Então eu e a Melissa, a gente tem uma rotina agitada, como a gente falou, a gente nunca foi adepta do skincare. A senhora nunca gostou de ficar ali horas lá na frente do espelho. A vida a gente criou, ainda está acontecendo, né? A gente está vendo. Então a gente criou um produto que é funcional. Então ele é um bastão 5 em 1. Primeiro, ele tem o fator de proteção, o protetor solar, o fator 80, certo? Ele vai ter o efeito base. Eu não uso maquiagem, eu não tenho base, eu não tenho pó, eu não tenho corretivo, eu só uso ele. Só. Agora a gente tá aqui, é durante o dia só ele. Mas uma janta no sábado à noite no lugar fica tudo chique. Eu uso só ele. Eu não uso base. Minha rotina é com ele. Então, primeiro, o protetor solar. Segundo, esse efeito base que ele esconde as manchinhas, as imperfeições da pele. Ele já tem ácido hialurônico que vai fazer uma hidratação profunda da pele. Então, não precisa usar um hidratante para hidratar. Já tem a vitamina C que vai ajudar a regular, deixar o tom da pele mais uniforme, estimular o colágeno. E a vitamina E, que é um potente antioxidante para ajudar a combater os radicais livres que vão gerenciar o envelhecimento. Então, em 1 minutinho, você consegue passar 5 camadas em uma só. Então, não precisa o hidratante embaixo, não precisa básicos. E a sobrepor que você disse. A gente criou um produto que tem uma tecnologia que se adapta ao tom da pele. Então, tu passa ele e espalha com a mão mesmo, ele vai se adaptando ao teu tom. Ele não tem ele não tem aquele cheiro ruim de protetor solar, ele é neutro. Chique. Justamente para não brigar aqui no perfume e deixar meio creme do corpo. E para pessoa, por exemplo, olha que escondeu, eu tava com uma manchona aqui na pele que eu me queimei, já escondeu. Ele tem tocha elogiado, demonstrado antes. Tá vendo? Tampou minha mancha. E me fala uma coisa, para minha pele, que aqui também tem essa, né? Uma dificuldade no Brasil da gente achar produto para pele, séria dificuldade. Essa hora, porque o que acontece?
A gente vai na farmácia, vai nas lojas, tudo é pele, efeito mate, anti-oleosidade. Se eu passar isso no meu rosto, acaba comigo, né? Porque eu tenho a pele realmente seca. Nunca tive espinha na pele. Tenho nada assim, é totalmente seca. E fininha, né? Sensível, que eu sou tranquila, sardenta, aquela coisa toda. E aí a dificuldade é achar um protetor solar, uma base que realmente hidrate, né? Que sim. Então esse aqui, ele já tem essa questão hidratante também. Como a Melissa comentou, ele tem um toque aveludado. Então ele não vai deixar aquela oleosidade aparecer na tua pele e nem trazer essa secura. Como ele tem o ácido hialurônico tem a função de captar água para a pele. Então vai deixar a tua pele equilibrada. Entende? Então as mulheres. Eu medo é sempre esse, de usar o que seja esse efeito mais aveludado, que não seja... Não é seco ainda. Por isso, né, por isso que as pessoas às vezes passam hidratante antes do protetor. Ele não, a gente colocou o ácido hialurônico para trazer água, para trazer hidratação para a pele. Justamente para não deixar esse efeito ou aquele craquelado seco, ou aquela pele oleosa escorrendo no fim. Então, quem tem pele oleosa vai deixar mais equilibrada por causa do ácido hialurônico, e quem tem pele seca vai trazer água também e deixar hidratar. Então, vocês de ver se é o seu já vou usar, na verdade, assim, ó. A sacolinha, depois a gente vai te mostrar os outros, mas a sacolinha aqui. Eu acho que isso pode virar uma rotina. As pessoas que vêm me trazem um presentinho. Eu amo, por falar em rotina, vamos fazer um brinde? E olha só, gente, hoje eu tô com o parceiro Vol. Nós temos aqui duas mulheres, uma gravidinha, então nada de bebida alcoólica nessa fase. E já é um hábito das duas também, que eu entendi, vocês não consomem bebida alcoólica. Suas exceções, de comemorações, Uma vez por mês, um espumante, um drink, uma tacinha de bem. A gente gosta de levar uma rotina bem saudável. Pô, que sendo assim, nós estamos com um parceiro novo aqui, que é um espumante. A gente fala que é o espumante porque é uma bebida fisa, é uma kombucha, que é exatamente como um espumante sem álcool, da Buchá. Vou mostrar agora. É uma bebida, um drink vivo, que a gente fala, kombucha. Além de você estar se hidratando, brindando com essa pegada do espumante, do momento especial, você está cuidando da tua saúde. É assim que é bom. Tem um manual para abrir? Aí, pronto, abri, sem grandes traumas. Quem não tá na vibe de tomar uma bebida alcoólica, que mais quer ir pra praia, brindar, nada mais chique do que ir pra praia com espumante, né? Então, por que não substituí-lo por uma kombucha? Meninas, um brinde sem rótulo, um brinde Aurói, chegando, um brinde assim. Lígia pode subir, o Lígia é você que está aí nos assistindo. Ó, muito bom, né? Ui, que delícia. Não, e olha aqui. É uma delícia. Todo borbulhante, todo escumado. Perfeito. verão mesmo. Uma delícia mesmo. Não, essas férias eu tô assim, muito... Menopausa, né, meninas? Menopausa é uma dificuldade para manter, não tem como negar. E muitas coisas que são mitos, que são exagero das mulheres, mas o manter o peso é uma dificuldade nessa fase da vida. 51 anos, menopausa, os hormônios lutando contra a gente, então tudo tem que ser orquestrado. A gente tem que usar o nosso corpo ao nosso favor. Eu adoro ir para a praia e beber um drink, eu não sou da cerveja, não sou do chopp, mas adoro vinho, adoro espumante, adoro um drinkzinho refrescante. E agora é esse, né? Porque assim, a gente tem que estar trabalhando essas calorias 24 horas por dia para manter o shake no verão. Então agora tem essa opção. Meninas, agora aqui estamos chegando ao final da nossa volta, ao final do nosso programa. Queria que vocês deixassem cada uma de vocês uma mensagem para empreendedora que está começando hoje, para essa mulher jovem, ou não, tem diferente da fase da vida da mulher que ela quer empreender, e muitas mulheres querem lançar uma marca de cosméticos, trazer opção afora aí, uma marca de autocuidado. Quero que você dê um conselho para essa mulher e depois você... Eu acredito que acima de qualquer coisa que você se propõe a fazer, coloque Deus acima de todas as coisas, dos teus planos, dos teus sonhos, e com certeza, se for da vontade dele, eles serão bem-sucedidos.
Então peça sempre, antes de planejar, de sonhar, sonhe, mas converse com ele, planeje. E se for da vontade dele, vai acontecer. Mas para isso existe muito trabalho, muita dedicação, muito por detrás de todo o glamour, de tudo que acontece. É realmente vestir a camisa, fazer acontecer, se é uma vontade que arde do teu coração, estuda, batalha e vá atrás que vai dar certo. É isso mesmo. Bom, e complementando, a partir do momento que a gente entende a vontade de Deus para nossa vida, a gente fica muito melhor na nossa persistência. A gente se conhece, a gente entende a nossa identidade, entende o propósito, e então fica leve o persistir. Porque toda a situação exige o processo, né? E o processo, ele exige dedicação. Então se dedique, ouse ser você mesmo, seja você a sua marca, e as coisas vão fluir com persistência e no momento certo também. Maravilhoso. E agora o conselho para as mamães de primeira viagem. Primeira viagem, eu recebi muitos conselhos também. A mamãe está empreendendo e ainda está aí, primeira viagem, essa preocupações todas de como vai ser. É o equilíbrio, né? A gente precisa buscar o equilíbrio. Era algo que eu planejei, eu sou muito de planejar, então planejei estar grávida neste momento. Claro, gente, não sou daquela de não, agora é a hora, não, porque Deus se sabe, né, o momento. Porém, é muito importante cuidar da saúde constantemente. Então, eu tive muita facilidade por conta da saúde. Sempre cuidei da minha saúde. Hoje até a médica fala, meu Deus, os exames estão ótimos, a gente suplementa com o básico, porque o bebê exige, mas eu não preciso fazer grandes esforços. Então, por quê, né? Por causa da saúde. Foi, né? Bem aquela mamãe amadurecida, assim, foi Ela a pele perfeita. Mas é saúde é tudo. E a gente às vezes negligencia, né? É com o que a gente vai tomar no verão, é o que a gente vai se alimentar. Parece um pouco cansativo no início quando você começa a se cuidar, porque tem que preparar as alimentações, tem que sair com as marmitas. No início fica tudo muito estranho, mas depois você se adapta e você colhe os benefícios. Não é para agora, é lá para frente a gente colher. E é exatamente isso que você falou, rotina. Eu falo muito isso para as minhas alunas, porque, mas é muito chato, né? Mas é uma coisinha que você abre mão aqui, uma coisinha que você abre mão ali, e quando você vê, tá tomando remédio. Tá tomando remédio, tá sofrendo de dores, não tá dormindo, não tá se amando com o que se vê no espelho. Enfim, são coisas tão simples que você vai adaptando no seu dia, coisas tão simples que na soma, mas só um espumante, qual o problema? É que na soma de tudo que você vai fazendo ao longo de 29 horas, ao longo de 7 dias, ao longo de 30 dias, ao longo de 12 meses, quando você vê, já era e a sua conta não fecha. Foi para O hábito desnecessário que a gente cria é manter saúde constante. É isso, agora eu preciso agradecer aqui o nosso parceiro, nosso patrocinador, FG Rio, que nos proporciona esse momento especial, dessa vista maravilhosa. Agradecer a Kombucha, aqui da Butchak, que é nosso novo parceiro. Agradecer a Sem Rótulo, em nome aqui dessas duas maravilhosas que está entrando com a gente no Pode Subir. E agradecer você que está aí nos acompanhando, assistindo. Curte, compartilha, entre em contato com as meninas, venha conhecer o produto delas e encaminha esse programa para quem você tem certeza que vai curtir. Beijo, até a próxima.